Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Casal Mac Intercultural. E o tema do nosso vídeo hoje será perfume. Você conhece a origem do perfume? Os perfumes são apreciados ao redor do mundo, mas apesar de toda a modernidade que eles carregam, sua remota história ao Império Egípcio. O setor de perfumaria é muito vasto atualmente, com opções de marca das mais populares àquelas remotas ao luxo e sofisticação, mas tudo isso partiu de uma mesma base, e a origem do perfume é mais antiga do que muitos imaginam. Na época do Império Egípcio, as essências eram apreciadas, e isso se estendeu para a Grécia Antiga, Roma, as cortes no Iluminismo até alcançar os dias atuais. Foram muitas transformações que fizeram chegarmos onde estamos agora. A história do perfume é muito interessante e rompe fronteiras do tempo, já que ele esteve presente em rituais religiosos, em casas de banho da Roma Antiga, nas cruzadas e fazia parte dos cuidados de Maria Antonieta, e hoje está em nossas casas. A origem do perfume tem raízes em um passado que remota aos séculos antes de Cristo. Tudo começou no Egito, um povo politeísta que realizava diversos rituais religiosos para se conectar com suas divindades. Os egípcios começaram a usar a perfumaria porque acreditavam que através do cheiro produzido pela fumaça, as suas orações chegariam mais rápido aos deuses durante os rituais, e eles tinham o costume de queimar madeiras, especiarias e ervas, o que deu origem a uma espécie de incenso. Cleópatra também apreciava muito a perfumaria. Ela utilizava esses cheiros para perfumar o ambiente quando estava à espera dos seus amantes. Assim, as fragrâncias também eram associadas à sedução. Foram os egípcios que iniciaram a prática de perfumar, criando as primeiras aplicações da perfumaria. Porém, nessa sociedade, seu uso era limitado à produção de fumaça, uma situação que mudou com os gregos. Embora a origem do perfume esteja no Egito, foram os gregos que aperfeiçoaram a perfumaria. Diferente dos egípcios, que praticavam e inventaram a perfumaria e o formato de perfumação, os gregos criaram fórmulas. Eles foram responsáveis por diversificar o uso de perfumes. Assim, não era mais apenas o ato de queimar ingredientes que liberavam essências perfumadas. Os gregos extraíram óleos essenciais e criavam pomadas, passas e ungüentos, o que facilitava o armazenamento e transporte dos perfumes. Por volta de 800 anos antes de Cristo, eles exportavam óleos de flores e plantas, como rosa, lírio, sálvia, tomilho, manjerona e avenca. Os gregos gostavam muito de perfume, tanto que acrescentavam até mesmo pétalas de rosas em suas receitas mais sofisticadas. Os gregos usavam muito perfume e era muito popular entre os atletas e poetas. Existiam os filósofos na Grécia e eles usavam perfumes para se preparar. As mulheres também faziam muito uso desse recurso. Mas não foi somente o povo grego que se apaixonou pelo bem-estar trazido pelas essências extraídas de ingredientes naturais. A história sobre a origem do perfume continua seguindo ao longo dos séculos e chega ao Império Romano. Por sua tradição, era um povo que apreciava os banhos. Casas de banho em Roma eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, e esses banhos incluíam vários perfumes aromáticos. As pessoas mais ricas daquela época perfumavam até mesmo a sola dos pés, o que era feito pelos escravos. Esse povo, considerado como bárbaro por ser um grande conquistador, apreciava tantos perfumes que utilizava as essências em tudo, até mesmo os cascos dos pés dos cavalos eram perfumados e os frascos levados para os campos de batalha. Essa tática não era apenas por vaidade ou um cuidado pessoal. Existia a crença de que os perfumes tinham um poder curativo. Então, além de grandes banhos com as essências, alguns soldados até mesmo ingeriam as fórmulas com o objetivo de se curarem das feridas.
Justamente por causa das conquistas e das rotas comerciais que o Império Romano deu a sua grande contribuição para a perfumaria, ela se expandiu ao redor do mundo, inclusive por meio da Arábia, Índia e China, povos com os quais os romanos trocavam informações sobre perfumaria. Na Idade Média, houve uma grande revolução. A origem do perfume partiu da queima de ingredientes naturais. Os gregos extraíam óleos essenciais e criavam formulações, mas foi na Idade Média, mais precisamente na época das Cruzadas, que aconteceu uma mudança ainda mais significativa. Na época, os árabes tinham alcançado um grande progresso na perfumaria, devido à criação da serpentina de resfriamento. Esse equipamento permite fazer a destilação, separando a água do óleo essencial e resultando no perfume sólido, o attar. Os cruzados levaram essa novidade para a Itália, por volta do ano de 1300, e foi nesse país que o setor de perfumaria começou a tradição de incluir o álcool nas formulações de perfume. Isso possibilitou uma versatilidade ainda maior em seu uso. O iluminismo foi uma época em que imperavam as celebrações. Havia preocupação com a moda, os penteados, a maquiagem e, é claro, o perfume. Aliás, a corte de Luís XV foi batizada como corte perfumada, já que ali todos tinham o hábito de utilizar esse produto. Durante as festas ou em reuniões, nos chás da realeza, Maria Antonieta costumava ter uma espécie de pontinho de água de rosas ou uma água de Chipre. Ela mergulhava um lencinho de tecido e passava no corpo, no pescoço, nos braços, para se refrescar e tirar o suor. Foi justamente nessa época que surgiu a expressão eau de toilette. As pessoas passavam o perfume em seu corpo para se verem livres de odores, maus cheiros e do suor, se mostrando mais apresentáveis e agradáveis para os demais. Como você viu, muita coisa mudou desde a origem do perfume. Hoje existem diferentes tipos de acordo com a sua concentração de essências, que podem ser tanto naturais quanto sintéticas. Também há uma grande variação na pirâmide olfativa, resultando na criação de perfumes cítricos, amadeirados e florais. Por exemplo, a primeira invenção da perfumaria mais moderna foi a eau de Cologne, que recebeu esse nome porque foi criado por Jean-Marie Farina, em Colônia. A concentração de essência em uma água de colônia varia de 3 a 8%, com duração de até 2 horas. A eau de toilette foi criada para ser refrescante e tem uma concentração entre 10 e 15% de essência, com fixação máxima de 8 horas. Já a eau de parfum, a concentração é de cerca de 20% e poder de durar até 12 horas. O parfum hoje em dia leva uma concentração máxima de 25% de essência. O restante da composição das fórmulas é de álcool e água. Esse último ingrediente precisa estar presente, porque ajuda a solubilizar alguns recipientes. Em dia, é possível escolher perfumes de acordo com as sensações que se deseja, com o tempo de fixação esperado, o efeito mais ou menos refrescante, adocicado, amadeirado, enfim. Existem variações para atender os mais diversos estilos e personalidades. Combinações de diferentes notas de saída, corpo e fundo, fórmulas ideais para o calor, para os encontros à noite e ocasiões mais formais, até mesmo aquelas que atendem ao público infantil. Para os amantes da perfumaria, conhecer a origem do perfume só se faz ainda mais apaixonante. É um cuidado com a autoestima e o bem-estar e permite encontrar a fragrância ideal para cada momento. Gostou de conhecer essa história fascinante? Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Também compartilhe e comente, nos ajude com o crescimento do canal. Te vejo no próximo vídeo.